Bom dia a todos. E nós estamos começando aqui mais uma live, né, de Química e Física. E hoje nós temos um convidado especial, que é o professor Douglas Xavier. E a gente já quer, de antemão, agradecer por ele aceitar o nosso convite, né? O professor Douglas é professor de Física do IFG, Instituto Federal de Goiás, e a gente fica muito feliz por ele ter aceitado esse convite nosso, porque tem muito a acrescentar, né? O professor Douglas, ele foi professor do Pedro Gomes, né? Eu conheci o professor Douglas em 2016, quando a gente dava aula no IEG. Foi quando ele passou no concurso do IF, e ele deixou a rede estadual e foi para a rede federal, né? O professor Douglas tem muito a contribuir, é doutorando da Universidade de Física, né, da Universidade Federal de Goiás, e a gente tem se esbarrado por aí, né, Douglas? É isso aí. E professor Ezequias, que é o nosso parça, agradeço também. Agradeço também para o professor Ezequias, que é um professor, assim, muito bacana e que tem nos ajudado muito, né? Não só lá no presencial, mas no não presencial, né, professor Ezequias? Professor Ezequias manda muito nas tecnologias, viu, gente? Eu passo aqui a semana inteira para poder descobrir um programa, né? Aí eu estou toda animada para ele, Ezequias, descobri isso. Não, professor, isso aí não é bom não, já tem um outro aqui que é melhor. Não, superar Ezequias nas tecnologias está difícil, viu? Mas a gente está aí para se ajudar, né? A gente vai aprendendo um pouquinho. Muito obrigada, colegas. Vai começar, então, o nosso tópico hoje, o nosso assunto é energia, né? E a gente vai começar, então, com o professor Douglas. Está com a palavra aí. Então, bom dia a todos. É um prazer rever alguns. O professor Rodrigo, a professora Kelly, são da época que eu estive aí, em 2014. A professora Kelly, inclusive, é uma pessoa que mora aqui no coração. Inclusive, nos meus contatos, no celular, ela é salva como Mãe 2, que foi a pessoa que, quando eu cheguei, me pegou no colo, assim, porque foi a minha primeira experiência com sala de aula, foi no Pedro Gomes, em 2014. E aí era ela quem segurava as barras lá e me ajudava. Então, fica meu agradecimento a ela e a Luciene e ao Ezequias pelo convite. É uma novidade, né? Vai ser podemos dizer, minha primeira experiência com uma aula por videochamada. Eu tenho tido aulas por videochamada, agora no doutorado, agora dar aula por vídeo vai ser a primeira experiência. Então, à medida que forem surgindo dúvidas, alguma coisa, vocês podem me parando e perguntando aí, e vai ser mais uma conversa, na verdade. A gente trouxe um tema geral, que é energia, e aí a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. E aí a Luciene e o Ezequias vão auxiliando aí, vão entrando à medida que as explicações forem acontecendo. Então, energia. Para mim, se quiser deixar um físico com a pulga atrás da orelha, é pedir para ele definir o termo energia. Porque é algo que a gente ouve o tempo todo, em todos os lugares, mas fisicamente não tem uma definição muito clara, assim. A gente normalmente trabalha mais com as formas de energia, o que se pode fazer com energia, mas a gente não fica muito atrelado à definição específica de energia. Então, antes de falar, mas assim, a gente tem pelo menos umas 3 definições que a gente pode trabalhar. Mas antes de dar essas definições, eu vou fugir um pouco, né, e falar um pouco da importância da energia. Guerras já foram começadas por conta de energia, guerras também já acabaram por conta de energia, né, a gente tem um exemplo da liberação
de uma grande quantidade de energia em Hiroshima e Nagasaki, pondo, de certa forma, um fim ali, né, à guerra. As grandes nações estão sempre em busca de energia, então, os países que têm grandes reservas de petróleo, que é um tipo de energia, né, algo que tem ali armazenado alguma forma de energia, estão sempre ali nas disputas de poder. Então, é sem dúvida um dos termos mais utilizados no dia a dia. A gente utiliza energia, inclusive, quando as coisas na nossa vida vão mal. Mas a minha energia que não estava boa naquele dia, né? Tem gente que faz essas viagens, né? Vou assim definir como viagem, e utilizar um termo que tem um significado para os contextos, né? Até quando a pessoa é muito chata, a gente não gosta dela, a gente fala, não, minha energia não bate com aquela pessoa. Então, como é um termo que tem vários usos, é muito importante que a gente defina esse termo na física, né? Para a gente não sair por aí dizendo coisas que, na verdade, não tem relação com energia. Então, aqui, esse primeiro slide, vamos lá. Então, aqui eu trouxe um primeiro slide com 3 definições de energia. Possivelmente vocês já viram, né, como é pós-médio, vocês já viram esse tema lá no primeiro ano. Vocês devem lembrar dessa terceira definição: energia é a capacidade de realizar trabalho. Só que, na verdade, a gente pode dar outras definições, né? Eu vou começar com uma que eu gosto mais, que é essa segunda aí. Energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Então, essencialmente, a gente tem um conjunto de objetos que eu defino como um sistema. Pode ser, por exemplo, um carro, a pessoa, uma bola e uma pessoa chutando, enfim, eu tenho um conjunto de objetos que eu defino como um sistema, e para esse sistema, eu defino um número para ele, que é o que eu vou chamar de energia. E esse número, ele tem relação com o estado desses objetos. E o estado desses objetos é definido pelas posições e velocidades. Então, se eu tenho um sistema, eu sei quais são os objetos que estão nesse sistema, e eu sei as posições e velocidades de todos esses objetos ali, eu consigo associar a esse sistema uma grandeza que é chamada de energia. Ou seja, então, para definir a energia de um sistema, eu precisaria saber as posições e as velocidades que os objetos desse sistema ocupam. Falando assim, fica claro, pessoal? Fica claro. Fica claro? Vamos lá, vamos interagir, assim, quando possível interage, porque eu só estou... Tá, repito. Imagina que a gente tenha um conjunto de objetos. Imagina, por exemplo, que na mesa de vocês aí agora, né, eu imagino que vocês estão em alguma mesa virtual. Aqui na minha tem um mouse, tem algumas canetas e tem um iPad e um computador. Então, tem um conjunto de objetos. Esse conjunto de objetos ocupa posições, então a minha caneta está em uma determinada posição, o mouse está em determinada posição, o computador em determinada posição. E cada um deles tem uma determinada velocidade, que por coincidência todos os meus aqui estão com velocidade 0. Mas eles poderiam estar com uma determinada velocidade. Se eu sei as posições que os corpos ocupam e as velocidades que ele tem, eu consigo associar a esse sistema uma grandeza que é chamada de energia. Ficou claro? Sim. Sim. Tá. Só que é muito abstrato. Quando eu falo assim, é muito abstrato. Então, o que a física fez foi definir uma outra grandeza para definir a energia em termos dessa outra grandeza. E essa outra grandeza é o trabalho.
alguém recorda aí o que é trabalho? Alguém conseguiria me explicar o que é trabalho? Tudo aquilo que exerce movimento, no caso, que exercemos com movimentos, seja força, seja exercícios, algo tipo. Sim, tá. Você falou a palavra-chave, movimento. Quando um objeto realiza trabalho, é porque ele colocou um outro objeto em movimento. Ou seja, ele conseguiu causar um deslocamento em algum outro objeto. Então, nesse sentido, a palavra trabalho ela é muito diferente da utilizada no dia a dia. Então, por mais que eu passe o dia inteiro estudando, por exemplo, lendo coisas, vendo coisas, eu fico cansado mentalmente, mas no sentido estrito da palavra trabalho para a física, eu não realizei trabalho. Por quê? Eu só realizo trabalho quando eu coloco algo para se deslocar. Quando eu aplico uma força em algo e esse algo desloca. Aqui tem um exemplo. Eu tenho um objeto, aí no caso é uma caixa. Essa caixa, inicialmente, ela está parada. Então, eu tenho e se eu quiser colocar essa caixa em movimento, eu posso empurrar, eu posso chutar, mas eu vou precisar fazer uma força. Isso é claro, né? Para colocar esse objeto aí, essa caixa em movimento, eu vou precisar exercer uma força sobre essa caixa. Só que essa força, eu posso exercer ela em várias direções. Eu posso puxar para cima, eu posso puxar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, enfim. Eu consigo puxar ela em várias direções. A definição de trabalho é quando a gente pega a força que eu apliquei na direção do deslocamento do objeto. Então, aqui no caso, vocês acabaram de sair de uma aula de matemática, eu sei que, eu lembro que o Rodrigo trabalhava muito bem a questão de trigonometria, de ângulos e tudo mais, geometria. Se eu tenho uma força aplicada nessa direção aí, ó, a moça está puxando o bloquinho com uma corda, está puxando o bloquinho em uma determinada direção. Só que o objeto, ele está se deslocando na horizontal. Então, eu quero saber qual a força, a componente dessa força que está na direção horizontal. Para fazer isso, eu multiplico pelo cosseno do ângulo. Então, a definição de trabalho, né, assim, matematicamente, uma forma de calcular, seria eu pegar o módulo dessa força, multiplicar pelo deslocamento que ela causou, ou seja, de onde até onde o objeto foi, e pelo cosseno do ângulo que eu exerci a força. E esse ângulo é definido entre a força e a direção que o objeto se deslocou. Professor, mais ou menos. Sim. Então quer dizer que se trabalho é igual a força vezes o deslocamento do ângulo do objeto, a energia também vai ser da mesma maneira atribuída? Ótimo. Ótima pergunta. Então, como eu disse, a energia, uma definição possível, é a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, é quando eu consigo exercer um movimento, ou seja, causar um deslocamento no corpo. A energia, então, ela assume várias formas, né? Ela assume várias formas. Quando eu tenho a energia cinética, eu tenho uma forma para se calcular. Quando eu tenho energia potencial, tem outra forma, mas todas têm uma relação com o trabalho. Então, se eu conseguir calcular o trabalho, eu sei quanto de energia foi fornecido para o sistema. Da seguinte forma, o objeto está parado, certo? Inicialmente. Certo. Aí eu puxo esse objeto, desloco ele até uma determinada posição. Vocês concordam que ao puxar, eu alterei a posição e alterei também a velocidade que o objeto tinha? Sim. Então, se eu alterei a posição e a velocidade que o objeto tinha, eu alterei aquele número que eu associei lá no início, que eu disse que era energia, dependia da posição e da velocidade. Se eu alterei, então, essa posição e a velocidade, eu alterei a energia do sistema. E aí, para saber quanto de energia eu forneci para o sistema ou retirei do sistema, é que
a gente utiliza o trabalho. Então, a gente poderia dizer que o trabalho é a quantidade de energia que foi transferida para o objeto. Entendi. Certo? Só que ela também pode ser retirada. Então, a gente vai definir o trabalho, acho que no próximo slide a gente deixa isso, é a transferência de energia mecânica para um objeto. Então, aqui nessa situação, o objeto estava parado e a gente deslocou ele. Mas imagina que o objeto estava movimentando. O objeto, esse bloquinho aí, imagina que ele tinha rodinhas e ele estava se deslocando nessa horizontal. Aí, em vez de eu puxar, eu pego e empurro ele. Ele está se deslocando para cá, e eu pego e tento impedir com que ele se desloque. O que eu vou fazer com esse corpo? Eu vou aumentar ou vou diminuir a velocidade dele? Diminuir. Diminuir a velocidade dele. Se eu estou diminuindo a velocidade, eu digo que eu estou diminuindo a energia do sistema. Um tipo de energia do sistema, né? Então, esse trabalho que é contrário ao movimento é chamado de trabalho resistente. E o trabalho que favorece o movimento, ou seja, quando você puxa ou quando você empurra na mesma direção do deslocamento, é o que a gente chama de trabalho motor. Certo? O Thiago pediu para o senhor repetir a última fala. Para repetir o quê? A última fala, por favor. Ah, tá. Eu disse que o trabalho, então, ele mede a energia que foi transferida para um sistema. E essa transferência, ela pode ser, você pode fornecer energia para o sistema na forma de trabalho, ou você pode retirar a energia do sistema também utilizando o trabalho, né? Se o objeto está se deslocando igual a figura aí, ó, ele está da esquerda para a direita, eu pego e puxo ele da direita para a esquerda também, na mesma direção e sentido. Eu vou aumentar a velocidade dele. Portanto, eu vou aumentar a energia dele. Mas agora, se ele está da esquerda para a direita, e eu pego e tento segurar ele, eu aplico uma força impedindo esse movimento. Essa força vai realizar um trabalho que a gente chama de trabalho resistente, porque esse trabalho está retirando a energia do sistema. Professor, um exemplo disso é a força de atrito, né? O trabalho que ela realiza. É um trabalho de sentido contrário ao deslocamento. Sempre. O atrito é sempre uma força que vai resistir ao deslocamento. Então, a gente poderia dizer que o atrito é uma força que sempre realiza trabalho negativo, ou seja, sempre retira um tipo de energia do sistema. A tração também pode ser considerada uma força de um trabalho oposto, não é? Tração. Porque vai ter dois pontos, aí um vai ficar de um lado ou vai ficar do outro. Só que vai ter uma parte em que, se ambos estiverem com a mesma força, mesma velocidade, não vai haver movimento, no caso. Quando não há movimento, a gente diz que essa força não está realizando trabalho. Então, para ter trabalho, precisa ter força aplicada e precisa ter deslocamento, ou seja, precisa movimentar algo. Então, aqui, a gente tem um novo, já o próximo slide, que às vezes tem algumas perguntas que não pegam a fórmula em si de trabalho, mas querem algumas consequências ou uma parte mais descritiva do que é trabalho. Aí a gente tem essas consequências aí do trabalho. O trabalho, ele transfere energia mecânica de um corpo para o outro. Então, se eu tenho um corpo que tem uma determinada velocidade, eu realizo o trabalho, eu vou aumentar ou eu vou diminuir essa velocidade. Então, eu estou fornecendo ou retirando energia do sistema. Ou seja, eu estou transferindo energia para o sistema. Certo? Certo. Uma outra coisa é que o trabalho ele pode transformar a energia cinética em potencial e vice-versa. Isso vai ficar um pouquinho mais claro na frente, quando a gente definir novamente, relembrar vocês aí do que é energia cinética e potencial.
E ele também ele pode transformar a energia mecânica em uma outra forma de energia. Também acho que vai ficar um pouco mais claro para frente. Então, o que precisa ficar claro até agora é que na conceituação de trabalho, ou seja, olhando para a equação do trabalho, deve sempre haver um agente físico, ou seja, que causa uma força, que realiza uma força, e uma transferência ou transformação de energia mecânica, ou seja, eu preciso alterar ou a velocidade ou a posição dos corpos, ou os dois, alterar a velocidade e a posição ao mesmo tempo. E aqui tem alguns exemplos de realização de trabalho, né? Empurrando um carro, se o carro se movimenta, eu realizei trabalho. Mas se eu empurrar o carro e ele não se movimentar, eu fiz trabalho? Não. Não. Exato. Eu vou ficar cansado? Vai. Vou, mas eu não realizei trabalho. E aí, uma coisa que eu acho que eu não comentei no slide anterior, é que essa equação aqui, pessoal, F é trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Essa fórmula só é válida quando a força é constante. Alguém lembra o que é uma força constante? É que não muda. É isso. O módulo da força vai ser sempre o mesmo. Então, se essa mulher aí começou a puxar com uma força de 20 newtons, durante todo o deslocamento, a força se manteve a 20 newtons. Se for uma força que varia, não se calcula por essa equação. Se ela variar ao longo do movimento. Então, sempre, para usar aquela equação, verifica. O exercício ele vai falar uma força constante, ele vai dar alguma informação que a força permaneceu sem alterar ao longo da trajetória. E se alterar, eu uso qual? Oi? E se alterar, eu uso qual equação? Tá. Quando altera, eu acho que o Ezequias colocou um slide lá na frente que mostra como se calcular. No ensino médio, a gente utiliza um artifício que, como vocês não têm, como no ensino médio a gente não tem noção de integral, porque no fundo o que a gente faz é quando a força varia, eu parto a trajetória em vários pedacinhos e em cada um desses pedacinhos eu considero que ela foi constante. Eu uso um truque, né? Aí no ensino superior a gente fala que a gente vai realizar um integral. No ensino médio a gente utiliza um gráfico. Então, quando a força variar, o exercício ele vai dar um gráfico da força em função do deslocamento. Então, você vai ter um gráfico que no eixo Y é a força e no eixo X é o deslocamento. Se você calcular a área desse gráfico, a área debaixo da curva desse gráfico, você tem um trabalho. Então, quando a força variar, ele vai te dar como a força está variando. E ele vai te dar isso como? Num gráfico. Ele vai dar um gráfico da força em função do deslocamento. Aí, imagina que é uma função de primeiro grau. Como que é o gráfico de uma função de primeiro grau, pessoal? Uma reta. Uma linha reta, né? Ficaria algo... Vocês conseguem ver, pessoal, assim? Sim. Sim. Então, eixo Y, eixo X, e aqui estaria a força em função do deslocamento, né? Se você calcular a área aqui, ó, abaixo da curva, abaixo dessa linha, você teria o que a gente chama do trabalho realizado por uma força variável. Professor Douglas, o Thiago, ele tem uma dúvida. Ele perguntou se o empuxo pode ser caracterizado como uma força, um trabalho negativo. Empuxo... Eu creio que depende da relação entre empuxo e peso, né? Se o peso for maior que o empuxo, o deslocamento vai ser no sentido do objeto afundar, certo? Uhum. A massa do objeto vai ser maior que a massa... O peso do objeto vai ser maior que o peso do volume deslocado. Então, o deslocamento dele vai ser afundar. Então, nesse caso, talvez seria, né? Se a gente considerasse o trabalho do empuxo. Para mim é isso. Na verdade, na física, você sempre olha o sistema e você verifica para onde está a força resultante. Então, quando a gente tem um trabalho realizado por várias forças,
a gente pode verificar para onde está a força resultante e para onde foi o deslocamento. E aí, se a força e o deslocamento forem na mesma direção e sentido, a força que a gente está trabalhando fez trabalho positivo. Se a força está para um lado e o deslocamento está para o outro, seria trabalho negativo. Então, no caso do empuxo e do peso, a gente precisa analisar mesmo a questão desse balanço, né? Quem é maior que quem, para onde que o objeto se desloca. Então, se o empuxo for maior, estiver jogando o objeto para cima, e aí, então, o empuxo e o objeto estariam na mesma direção e sentido, então ele estaria realizando um trabalho positivo, enquanto a força gravitacional estaria realizando um trabalho negativo. Isso. E aí, aqui, pessoal, voltando nessa, se o objeto estivesse se deslocando da esquerda para a direita, né, no sentido da setinha do D aí, mas a pessoa estivesse realizando uma força na vertical, ela estivesse puxando o objeto bem na vertical, qual seria o trabalho feito pela pessoa, pessoal? Na direção do caso? Na direção se o objeto se desloca para cá, mas a força estivesse para cima, teria trabalho? Formando um ângulo de 90 graus, não é isso? Isso, formando um ângulo de 90 graus. Não, só aquela... seria muito difícil, porque igual aquela questão das pessoas que trabalham em Olimpíadas, correto? Que precisam levantar um peso muito grande e quebrar a força do peso, a questão da força gravitacional. Então não haveria trabalho, porque você estaria perdendo algo, quebrar outra força. Não haveria trabalho porque a sua força não estaria na direção do deslocamento. É isso. Seguindo então, né? A gente definiu então a energia como sendo ou uma grandeza que depende das posições e velocidades dos objetos, e também como a capacidade de realizar trabalho. Então, se eu pego um determinado objeto e ele consegue realizar trabalho em outro objeto, ou seja, se ele consegue deslocar outro objeto, significa que houve transferência de energia desse objeto para esse, ou seja, esse objeto aqui tinha energia. Só que as formas de energia, elas são variadas, né? A gente poderia passar horas falando só sobre as formas de energia. Então, as mais comuns, né, normalmente, são as energias provenientes do Sol, seria a energia solar. Aí, acho que a Luciene depois vai falar um pouquinho sobre a nuclear, né, que também é uma outra forma de energia. A gente poderia ter a energia eólica. Então, a energia eólica, o vento, né, o ar em movimento ali, consegue movimentar uma hélice, ou seja, esse vento conseguiu movimentar algo, ou seja, conseguiu realizar trabalho. Então, esse vento tinha energia que foi transferida para a hélice, por exemplo. Então, é sempre essa análise que vocês precisam fazer. Esse objeto, pelo simples fato dele existir, ele consegue colocar um outro em movimento? Se sim, esse objeto tinha energia, né? Pode definir assim. E a gente entra na energia química. Luciene. Então vamos lá, né, gente? Como que a química está inserida aí nesse contexto. Fala mais alto que ele. Você passa aí para nós, Douglas? Passo, não sei por que saiu aqui, mas agora, vamos ver. Luciene, não tá dando para te escutar direito. Vou falar mais alto. Está ouvindo agora? Agora você está ouvindo? Tô, gatinha. Linda, maravilhosa. Cadê os slides, Douglas? Voltaram, não? Hã? Tá aparecendo aí, não? Não. Ué, Não. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. ué.
Ah, eu acho que deve ter tido... Peraí, já vai. Tá, vou esperar. Foi. Beleza. Então, olha só, processos químicos também está envolvida a questão da energia, né? Eu coloquei aqui uma gravura, tá todo mundo ouvindo? Tá beleza? Tá beleza. Tá melhor. Então, olha só, eu coloquei aqui uma gravura de uma vela queimando e um alimento sendo cozido, né? Então, a vela e a constituição básica da vela é a parafina, que é um hidrocarboneto, né? Está queimando e está produzindo CO2. Isso aí a gente está vendo, né? Por essa imagem, a queima de um material e também o cozimento de um alimento. Ora, nos dois processos, houve uma transformação da matéria, beleza? Isso, sim, a gente fala muito, houve aqui uma transformação da matéria. Houve a produção de novas substâncias. O alimento, quando ele está sendo cozido, está havendo produção de novas substâncias, né? Então, para haver formação de novas substâncias, como é que está acontecendo isso lá dentro da substância? Aí vamos um pouquinho mais a fundo, lá dentro da molécula que constitui essa substância. Aí agora vamos um pouquinho lá mais a fundo, lá dentro da molécula, como é que está acontecendo essas ligações químicas, né? Para poder formar novas substâncias. Essas ligações, ora elas são rompidas, elas são quebradas, ora elas são formadas, e nesses processos de rompimento de ligação química e formação de novas ligações, há processos energéticos envolvidos, certo? Vocês concordam comigo? Sim. Vai formar uma nova substância, um átomozinho vai se juntar com outro átomozinho, vai ter ali uma ligação química, ou essa ligação química vai ser quebrada, ou ela vai ser formada, né? E ali há processos energéticos envolvidos. Ou seja, tem situações que vai liberar energia, como a queima da vela, houve liberação de energia. Ali na redondeza, ali próximo, você sente que está quente, né? Liberou energia para o meio ambiente. E no caso do alimento que está sendo cozido, para formar novas substâncias, ele tem que absorver energia para que novas substâncias sejam produzidas, sejam formadas, né? Então, o que vai dizer se uma reação química, se uma transformação, ela é exotérmica, ou seja, ela libera energia, ou ela é endotérmica, ou ela absorve energia, vai ser um balanço energético aí, um saldo energético, que vai determinar se a reação vai liberar energia ou se ela vai absorver energia. Portanto, se a gente for conceituar energia química, é uma energia que está armazenada nos compostos, né? Ela está armazenada nos compostos, nas substâncias, certo? Aí a próxima tela, pode passar. Ah, sim, aí vem com vocês. Gravem aí, pessoal, essa definição, né? Energia química é energia armazenada nos compostos químicos. E daqui a pouco eu vou falar sobre o tipo de energia que é armazenada, né? E as energias que a gente diz que são armazenadas, elas recebem o nome de energia potencial. Então, no fundo, a energia química, ela estaria relacionada com uma forma de energia que é chamada de energia potencial. E aí tem, né, energia elétrica, que a gente sabe diversos exemplos, né, que a gente utiliza o tempo inteiro, que sem a energia elétrica, a humanidade, como a gente conhece hoje, seria completamente diferente. Aí tem a energia térmica, que está relacionada com o grau de agitação das partículas do corpo, né, com a temperatura. A gente tem a energia sonora, então a minha voz, ela consegue chegar até outra pessoa, né, viajando no ar, porque ela tem uma quantidade de energia, e a gente definiria como energia sonora.
E a gente vai focar aqui agora, que a gente está falando um pouquinho de primeiro ano, né, num tipo de energia que é chamada de energia mecânica. E aí, a energia mecânica, a gente poderia lhe dizer que é a energia que está relacionada com movimentos, né, que consegue movimentar as coisas. Isso seria o que a gente chama de energia mecânica. A energia mecânica, ela é composta por dois tipos de energia, que são a energia cinética e a energia potencial. A palavrinha cinética, muita gente já deve recordar aí que tem relação com movimento, né? Por exemplo, a gente consegue, inclusive, fazer uma analogia, né? Cinema, tem ali as fotinhas, como se fossem as fotos em movimento. Então, quando eu estou falando de formando o filme, né? Quando eu falo de algo que se movimenta, a gente diz que é algo cinético, né? Que teria ali uma energia que é chamada de energia cinética. Para definir energia cinética, a gente teve que abreviar muito por conta do tempo. A gente trouxe a definição mesmo aqui, né? A equação matemática que define a energia cinética. Então, a energia cinética, ela depende da massa, ela depende da velocidade do corpo ao quadrado, ou seja, do quadrado da velocidade do corpo, e você pega esse resultado dessas multiplicações e divide por 2. Então, essencialmente, eu tinha um objeto aqui com a velocidade 0, aí eu realizo um trabalho, né, ele vai se deslocar por uma certa distância, e aí depois de um determinado tempo eu vejo qual é a velocidade que ele tem. Naquele momento que eu estou olhando, naquela posição, né, que eu estou olhando o objeto, eu sei, então, a velocidade dele, eu sei a massa, eu sei a grandeza que a gente define como energia cinética. Então, a energia cinética seria a energia que existe nos objetos que têm determinada velocidade. Então, se você tem um carro a 20 km por hora, ele tem energia cinética? Tem, porque ele tem massa, ele tem velocidade. O meu computador aqui agora, em cima da mesa, parado, não tem velocidade, ele teria energia cinética associada a ele? Não. Ou seja, para ter energia cinética, o corpo precisa estar com uma determinada velocidade. Para calcular, muito simples. Se eu sei a velocidade, eu elevo ela ao quadrado, multiplico pela massa do corpo e divido por 2. Certo? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Com relação a, inclusive, movimento. O que é mais fácil, de acordo com a física, ser realizado através da energia? Uma pessoa puxar algo muito pesado do chão ou ela puxar um carro, por assim dizer? Acho que a sua fala cortou no finalzinho. Você pode repetir? É porque existem competições de demonstração de força, em que os homens têm que puxar carros e levantar pesos. O que é mais complicado de fazer? Puxar o carro ou levantar o peso? Então, a gente sempre faz um balanço, né? Então, vai depender da massa do objeto e se tem alguma força resistindo a esse movimento. Então, quando eu levanto algo, eu estou fazendo uma força para cima, né? Eu estou puxando o objeto para cima. Só que tem algo que está fazendo ele para baixo, que é quem? Força-peso. Força-peso, força gravitacional. Então, quando eu puxo ele para cima, eu estou indo contra a força gravitacional. Quando eu empurro ele, tem uma força também, né, que vai fazer essa resistência aí, que aplica um trabalho resistente nesse deslocamento, que seria a força de atrito. Certo. O que eu preciso fazer é analisar na situação que eu estou vendo qual é a força maior, se seria a força peso ou se seria a força de atrito, mas possivelmente, assim, né, normalmente erguer algo é mais trabalhoso, né, do que empurrar, por uma mesma deslocamento, né, então, se eu quero erguer algo por 10 metros e empurrar esse mesmo algo por 10 metros, vai ser mais difícil erguer esse algo por 10 metros. Entendido.
Mas aí você sempre vai precisar olhar as forças que atuam nesse objeto, né, e ver quais são maiores ali. E aí, a gente se pergunta, né? Ah, mas para que eu estudo física? É um negócio chato, né? Para que tem esse povo que vai estudar essas coisas? Eu trouxe uma curiosidade que só dá para acreditar porque tem foto, na verdade. Em 1886, se eu não me engano, eu sempre fui muito ruim de memória, acho que é 1886. O pessoal, acho que no Texas, né, nos Estados Unidos, teve a brilhante ideia de fazer uma demonstração de como seriam duas locomotivas colidindo. Locomotiva é algo muito pesado, né, tem muita massa, né, vamos usar a palavra correta, tem muita massa. E elas atingiam ali de cerca de 150 km por hora. Algo com uma velocidade de 150 km por hora e uma massa grande, tem muita energia cinética ou pouca, pessoal? Muita. Muita energia cinética. Agora, você imagina dois alvos desses colidindo. Vai sair algo bom daí? Claro que não. A quantidade de energia envolvida, né? Vamos pensar na envolvida aí nesse processo, é gigantesca. Tá? Inclusive, depois eu posso mandar para vocês o valor que eu esqueci de colocar aqui, mas é da ordem de energia liberada por uma bomba que estava envolvida aí. E o pessoal chamou ali as pessoas para assistirem, né? E a história diz que cerca de 30 mil pessoas foram ver este evento. E aí, o que é de se esperar, né, é que teve pessoas machucadas e mortas em consequência da imprudência, né? O pessoal não tinha noção da quantidade de energia que eles estavam trabalhando. E aí, uma coisa que é sempre importante deixar claro, né? A unidade medida no sistema internacional de energia, qualquer energia que você pensar, a unidade no sistema internacional é o joule. É o joule. Aí, para que a energia cinética aqui seja dada em joule, a massa tem que ser dada em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Então, se você colocar quilograma, metro por segundo, né, levar o metro por segundo ao quadrado, você teria, então, que um joule é 1 quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Isso é o que a gente chama de joule, né? Então, para a energia ser dada em joule, você tem que ter a massa em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Até agora, tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem. Uma outra forma de energia que a gente precisa para definir o que a gente chama de energia mecânica é a energia potencial. E a energia potencial, quando eu falar essa palavrinha potencial, eu estou dizendo que é algo que é um corpo, né, ou um objeto que tem algo armazenado ali, simplesmente por conta da posição que ele ocupa. Então, quando eu falar potencial, está relacionado com posição. E aí, a energia potencial gravitacional seria a energia que um objeto tem por estar a uma determinada posição em relação a um determinado corpo que exerce a força gravitacional, que no caso seria a superfície da Terra, né? Então, a Terra, ela exerce uma força sobre os objetos que estão na superfície e acima dela. Se o objeto, então, está bem em cima da superfície, ele teria uma energia potencial. Se eu ergo ele 2 metros, então a separação entre o objeto e a Terra seriam de 2 metros, teria uma outra energia potencial. Se ele está a 10 metros, ou seja, está em uma outra posição, a energia potencial do objeto também teria um outro valor. Para eu saber qual é o valor da energia potencial, a equação também é super simples. É a massa que o objeto tem, a aceleração da gravidade. Então, massa e aceleração da gravidade aqui, ó, seria a força, né? Força gravitacional. Vezes a altura que esse objeto está em relação a uma referência. Então, normalmente a gente adota a referência como a superfície da Terra. Se o objeto está a 10 metros da superfície terrestre,
Então, o H que eu colocaria aqui seria esse 10 metros, né? A altura em relação ao sistema de referência. Então, seria, eu pego a massa que esse objeto tem, aceleração da gravidade, que normalmente os exercícios colocam como 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e multiplico pela altura. Aí, quando esse objeto está lá em cima, ele tem, então, uma quantidade de energia potencial simplesmente pela posição que ele está. Quando ele está lá em cima, se ele tem energia, ele tem que conseguir realizar trabalho, né? Quando ele está lá em cima, ele consegue se movimentar só por causa da posição que ele ocupa. Se eu soltar ele, o que vai acontecer? Ele vai cair. Exato. Então, simplesmente pela posição que ele tem, acima da superfície terrestre, ele consegue realizar trabalho, ou seja, ele consegue se movimentar. E aí, para eu saber quanto de energia ele tem, massa, gravidade e altura em relação à superfície terrestre. Então, se eu tenho um objeto com a massa bem grande e um outro com a massa bem pequena, à mesma altura em relação à superfície terrestre, o objeto que tem massa maior é o que tem maior energia potencial associada àquela posição dele. E aí o que é importante é que sempre vai depender da referência, né? Sempre tem que ter em relação a alguma coisa, porque se eu penso na energia potencial do meu mouse aqui em cima da minha mesa, em relação à mesa, ele não teria energia potencial, porque ele não consegue se movimentar. Se eu soltar ele em cima da mesa, ele já está em cima da mesa. Mas se eu estou levando em consideração a Terra, ele teria uma energia potencial associada. Professor, uma outra... Sim. Só voltando aí à energia potencial gravitacional, uma coisa que a gente geralmente não associa é que nas hidrelétricas é muito usado, né? Esse tipo de energia para adquirir, para fazer a conversão de energia potencial gravitacional, que é a quantidade de massa de água que cai em torno de uma turbina, faz essa turbina girar, transformando ela em energia cinética, e essa energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, né? Exato. Então, a gente está definindo aqui algumas formas de energia e depois a gente vai falar um pouco de como uma transforma na outra, né? Aí entra essa questão. Mas a energia potencial gravitacional, a grande utilidade dela, né, é justamente nas hidrelétricas. Se a gente fosse pensar assim, onde que você utiliza energia potencial? Hidrelétrica. Você tem que ter uma grande quantidade de água armazenada, né, numa barragem, e aí quando você solta essa água, ela adquire energia cinética e ela consegue movimentar as turbinas. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí a gente tem uma outra forma de energia potencial, que é a energia potencial elástica, ou seja, energia potencial, por conta da posição que o corpo ocupa, ele consegue se movimentar. Se eu pego uma mola, coloco um bloquinho ligado a essa mola e puxo essa mola, quando eu soltar, esse sistema vai entrar em movimento? Vai. Então, tem uma forma de energia associada a esse sistema, que é a energia potencial elástica, que é a energia que é armazenada nos corpos elásticos, ou seja, que conseguem estirar ou comprimir. Então, para calcular essa energia potencial elástica, a gente depende de um valor que é a constante da mola, ou seja, se eu tenho uma mola muito rígida e eu quero estender ela, eu vou ter que gastar mais energia, né, do que se a mola ela é flexível, né, se ela é fácil de movimentar. Aí eu defino uma posição que é chamada de posição de equilíbrio, ou seja, naquela posição o corpo o sistema não se movimentaria. Se eu deixar uma massinha ligada numa mola na posição de equilíbrio, ela não movimenta. Se eu arrasto ela puxo ela numa determinada direção, por uma determinada distância, aí eu diria que eu tenho um deslocamento em relação à posição de equilíbrio. E é isso que eu vou levar em consideração aqui na equação. Então, esse x da equação é quanto a mola se deslocou em relação à posição de equilíbrio. Então, aqui na figura, aqui seria a posição de equilíbrio,
se eu puxo ela para baixo, deslocando essa quantidade aqui, era esse x que eu vou colocar aqui na equação. Se eu comprimo ela por essa distância aqui, essa distância x, é esse x que eu vou colocar na equação. Eu pego constante da mola, multiplico pelo deslocamento ao quadrado e divido por 2. Certo? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida com relação à questão da deformação da mola. A gente, para que ela deforme e não volte ao formato original, ela teria que ser fixada até um ponto em que a coisa não conseguiria mais ser armazenável, não é? Amigo, não entendi nada. Eu não consegui ouvir direito. Se a gente quiser deformar a mola, Certo. nós precisaríamos esticar a mola até um ponto em que não teria mais como ela armazenar força, correto? Sim, continua, pode ir. Então, por exemplo, quando a gente estica uma liga normal, e ela rompe, quer dizer que ela sofreu a deformação dela no momento de rompimento ou no momento que estava esticando? Essa equação aqui, ela só é válida, né? Foi até bom você puxar esse ponto. Na verdade, a física tem um monte de aproximações, né? Essa equação aqui, ela é válida para uma mola que não tem massa, mas a gente normalmente desconsidera isso, né? E a gente trabalha na região em que a mola, ela obedece a uma oscilação que a gente chama de oscilação harmônica, ou seja, ela não estira mais do que o sistema conseguiria fazer ela voltar, ou seja, ela não perde a elasticidade. E se você pegar e puxar muito, vai chegar uma hora que essa constante da mola ali já não consegue mais fazer o papel dela, né? A mola já não obedece mais uma equação harmônica. Então, quando ela perde essa capacidade, essa elasticidade dela, a gente diz que já não, essa equação não é válida mais. Entendi. E aí, a gente está, a parte assim, que ficou para hoje, a gente vai gastar uns minutinhos ainda, pessoal, mas vamos lá. A gente, sabendo, então eu defini dois tipos de energia na mecânica, né? Que são a energia cinética, depende dessa equação aqui, e a energia potencial, que pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Quando eu somo essas energias cinéticas, potencial gravitacional, potencial elástica, se eu tivesse alguma outra energia potencial, eu somo essa energia também, a soma das energias cinéticas e potenciais é o que a gente chama de energia mecânica. Então, qual é a energia mecânica do corpo? Calcula a energia potencial, calcula a energia cinética, soma isso, eu tenho a energia mecânica do sistema. A energia mecânica, ela é conservada quando a gente está num sistema que é chamado de sistema conservativo. Ou seja, quando atuam somente forças conservativas. Exemplos de forças conservativas: força gravitacional, força elástica, são forças conservativas, né? Quando atuam somente forças conservativas, a energia mecânica do sistema vai ser sempre conservada, ou seja, a energia mecânica, ela é sempre constante quando o sistema é conservativo. Ou seja, se eu tenho um sistema e eu quero saber se ele é conservativo, eu calculo a energia mecânica num determinado tempo, calculo a energia mecânica depois em outro tempo, e depois eu calculo em outro tempo. Se em todas as vezes que eu calculei a energia mecânica, ou seja, eu peguei aqui nessa posição, calculei a energia cinética e o potencial dele, peguei aqui, calculei a energia cinética e potencial, aqui, cinética e potencial. Se essa soma der sempre o mesmo valor, significa que o sistema é conservativo. Certo, pessoal? Certo. E aí eu trouxe um exemplo para vocês de sistema conservativo. Então, aqui, ó, nessa primeira tela não tem atrito, que é um exemplo de força que não é conservativa. Então, aqui só atuam forças conservativas. Então,
a energia mecânica nesse sistema deve se conservar. Aqui nessa posição, pessoal, que tipo de energia que o bichinho tem, o menininho tem? Cinética? Agora, né, nesse momento, ele está se movimentando? Não. Não. Ele tem energia cinética, então? Ah, não. 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 É gravitacional? Ele tem potencial gravitacional. Ele está a uma determinada altura da superfície terrestre, certo? Então, ele tem energia potencial gravitacional. Se ele tem energia potencial gravitacional, ele consegue entrar em movimento, ou seja, ele tem energia armazenada. Quando eu soltar ele, então, ele vai se movimentar. E aqui, eu quero um gráfico para vocês. Nessa posição, olhando no gráfico, que tipo de energia que ele tem, pessoal? Que gráfico, meu pai amado? É para ter aparecido um gráfico aí, apareceu, pessoal? Do ladinho? Não. Vou tirar o gráfico, coloquei o gráfico. Você não está enxergando nada, não. Não, professor, não apareceu, não. professor. Tem tem uma pizzazinha agora? Não. Não. Deixa eu ver o que vocês conseguem ver, então. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Por que não movimentou aqui? Não conseguem ver nem o menininho mexendo? Não. Eu vou mandar de novo a tela. Vamos ver. Jesus amado. Eu não sei o que é O aí. multiverso foi ativado. Foi para o infinito. Milhares de telas simultâneas. Vocês conseguem ver agora? Não. Agora. Agora sim. Agora sim? E- Ótimo. Então, por isso que eu perguntei que tipo de energia que tinha, vocês não conseguiam, porque vocês não estavam vendo, é isso. Aqui, ó, nessa posição, pessoal, o menininho está parado, ele não tem energia cinética. Eu vou colocar aqui a representação. Agora vocês conseguem ver um gráfico? Aham. Sim. Quando eu solto ele, ó, aí eu vou parar de novo. Nessa posição, que tipo de energia que ele tem, pessoal? Cinética. Mas ele está a uma determinada altura em relação à Terra? Sim. Então ele tem que ter também Gravitacional. potencial gravitacional. Então o gráfico ali está mostrando exatamente isso, ó, como varia a energia cinética. Então lá em cima, de novo, quando ele atinge o ponto mais alto, só tem cinética, só tem potencial. Eu solto, essa energia potencial vai sendo transformada em energia cinética. Deixa eu colocar em câmera lenta. Então elas são inversamente proporcionais. Vai o quê? Então elas são inversamente proporcionais. Isso, você pode pensar que quando um aumenta, a outra diminui. Num sistema conservativo, né? E aí, ó, o que é importante vocês gravarem, quando não tem atrito, esse bichinho aí, esse skatista, ele vai ficar aí indefinidamente, ou seja, passam-se 1000 anos e ele está aí realizando esse movimento, porque num sistema conservativo,
a energia cinética é transformada em potencial, mas a potencial depois é transformada em cinética, e fica nesse jogo. Uma se transforma na outra, e a energia não é perdida, não tem dissipação de energia. E aí, o que é importante também é que ele vai atingir sempre a mesma altura. Se você pegar ele e soltar ele dessa altura aqui, ó, qual é a altura que ele vai atingir do outro lado, pessoal? Imagina que aqui era para ter uma régua aqui. 1, 2, 3, 4. Ele está a, vamos falar, 4 metros, né? Qual é a altura que ele vai atingir do outro lado? 4 metros. 4 metros também. Porque não teve dissipação de energia. Toda a energia que era potencial aqui, ó, agora, tudo potencial, ele vai descendo, vai sendo transformado em cinética. Aqui nesse ponto só é cinética, mas como ele tem energia, ele consegue subir, transforma de novo em potencial. Então ele vai ficar sempre nessas duas posições aí. Mas, se o sistema é um sistema que tem atrito, isso não vai acontecer. Se eu soltar ele aqui dessa posição, ele vai atingir uma posição menor, uma altura menor. E aí ele vai indo até parar, né? Mostrando no gráfico aqui, olha, tem energia cinética e potencial envolvida, mas aparece uma outra forma de energia. Qual é a outra forma de energia que aparece aí, pessoal? Térmica. Então, parte da energia é perdida por conta do atrito na forma de energia térmica. Mas a energia total, ela permanece sempre com o mesmo valor. Ou seja, aqui você tem, nessa configuração, você tem cinética, potencial e térmica, mas se você somar cinética, potencial e térmica, você vai ter sempre o mesmo valor de energia. Aí que a gente diz que a energia total do universo, ela é sempre conservada. Ou seja, você não cria, de fato, energia. Você transforma uma forma de energia em outra. Certo? Certo. E aí, vamos ver, falando sobre isso. Vocês conseguem ver minha tela aí, pessoal? Aham. Agora... Sim. Então, olhando para a tela aí, ó. Deixa eu retirar isso aqui. Liguei a torneira. Imagina que aqui tem uma hidrelétrica, ó. Vamos usar a imaginação. Aí eu ligo, eu abro uma comporta, a água começa a cair. A água tinha energia potencial. Quando ela começa a cair, ela é transformada em energia cinética, certo? Sim. Essa energia cinética, ela consegue movimentar algo, que aqui é uma roda d'água, lá na usina é uma turbina. E aí eu vou colocar os símbolos de energia aqui para vocês terem noção do que está acontecendo, né? Então, a energia estava aqui na forma de energia mecânica, esse Ezinho cinza é energia mecânica. Quando eu movimento a roda, também é energia mecânica, né, que é energia cinética mais potencial. Depois, ela é transformada em energia elétrica, então no fio lá embaixo, ó, é transformada em energia elétrica, o azulzinho. E depois, essa energia elétrica é transformada em energia térmica, né, que fica vermelhinho. Ou seja, eu não, de fato, não criei energia, eu só fui transformando a energia de uma forma para outra. Algumas energias, depois que são perdidas, a gente não consegue voltar e reaproveitar, como a energia da força de atrito, né, a energia dissipada pela força de atrito, a gente não consegue pegar ela e aproveitar de novo. Se a gente sempre conseguisse aproveitar, se ela não fosse perdida ali, né, numa forma que a gente não consegue trabalho útil, ou seja, a gente consegue movimentar nada, seria tranquilo. Mas como não é, a gente precisa sempre de novas formas de energia. Uma que a Luciene falou para a gente agorinha, que foi a energia química, né? Então, aqui, ó, o menino, ele tem energia, a verdinha é a energia que a gente chama de química, ele movimenta os pneus da bicicleta, transforma em energia mecânica, e depois é transformada em elétrica, e por fim, em energia térmica.
E aí apareceu, alimente-me, né? Porque a energia que a gente tem, né, no nosso corpo, a gente consegue ela por meio da alimentação, que é por conta da energia química, né? Então, nos objetos tem energia química por conta das ligações químicas, que o Luciano explicou. Então, quando eu alimentar o menininho, aí ele tem energia que ele vai conseguir transformar em mecânica e assim sucessivamente. Tá claro, pessoal? Sim. Aí claro que eu não... E a energia térmica que está sendo liberada junto com a mecânica? No menininho aqui, né? A energia térmica sendo liberada junto com a mecânica. Deixa eu colocar ele aqui para movimentar. Então, mecânica e hora ou outra sai térmica. De onde que está saindo essa energia térmica? Porque tem atrito entre essa correia e a roda, tem atrito entre o pé da pessoa e o pedal, tem atrito aqui nesse sistema. Como tem atrito, ele retira energia na forma de energia térmica, na forma de calor. Então, por isso que ele perde energia aí. E aí a grande questão é, para utilizar determinada energia, a gente precisa de um determinado sistema que consegue fazer essa transformação. Com uma roda d'água, por exemplo, eu não consigo aproveitar a energia solar. Então aqui, ó, tá vindo energia solar, energia luminosa. Com essa roda d'água, eu não consigo utilizar. Mas, se eu colocar algo que a gente chama de placa fotovoltaica, aí eu consigo aproveitar essa energia. Então, a energia luminosa vai chegar ali, ela vai conseguir arrancar os elétrons dessa placa, vai criar uma corrente elétrica, então, e essa corrente elétrica depois chega na lâmpada, né, e aquece o filamento da lâmpada e libera tanto luz, né, energia luminosa, quanto energia térmica. Ou seja, a gente consegue transformar de uma para outra, a gente precisa ter o sistema ideal, adequado para fazer isso. Certo. Então, para gente caminhar para a parte final, porque vocês já estão com fome, né, pessoal? Certeza. Nada, esses meninos estão com fome, não. Eles acordam tarde, comer muito. Então, aí, para uma figura, né, um mapa conceitual que resume tudo que a gente falou, né, trabalho e energia. Depois, acho que eu peço a Luciane e o Ezequias para mandar os slides para vocês dão uma olhada, né? Então, tem um trabalho resistente, trabalho motor, né, os trabalhos que a gente falou, tem energia potencial elástica, gravitacional. Aqui em cima, ó, tem um gráfico que é para calcular quando a força é variável. Você calcula essa área aqui, ó, que está em vermelhinho, aí você tem o trabalho feito pela força. Aí, também vocês vão ter acesso ao slide, a gente trouxe uma tirinha para vocês, dois adolescentes conversando, e eles explicam na linguagem deles aí, tudo isso que a gente falou de uma forma ou de outra. Aí tem essa tirinha, e o Garfield, né, ele sempre aparece nos exercícios de física. Eu acho que é porque ele é preguiçoso, e aí, físico também normalmente, geralmente a gente coloca o Garfield em várias situações. Ele fala, eu vou fazer parte de um grupo de conservação da energia, preparar, apontar, aí você pensa, vai pular, fazer alguma coisa, conservar. Tem algum erro conceitual aqui, pessoal? O que vocês acham? Tem. Justifique. O erro, no caso? Qual que seria um erro conceitual dessa tirinha? O que a gente poderia considerar que tem algum equívoco aí? Por causa que ele não estava exercendo nenhuma energia, então não tem como ele conservar a energia, porque ele não exerceu nenhuma energia, nenhum movimento. Isso. A palavra conservar, normalmente, a gente associa ela junto com a palavra transformação. Então, se você tem uma energia, transforma em outra, e a quantidade de energia foi a mesma, a gente diz que teve conservação.
Mas se não houve a transformação, ou seja, você não pegou aquela energia e distribuiu ela em outras formas, depois somou para ver se juntando tudo a quantidade é a mesma, então a gente não poderia falar em conservação. Então, para ter conservação, ele precisaria sair, por exemplo, ele pula, aí ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo assim que ele pulou, altíssima, aí ele atinge uma determinada altura, aí depois ele cai, quando ele chegar naquela posição inicial, se ele tiver com a mesma velocidade que ele tinha quando subiu, aí a gente poderia falar que ele tinha a mesma energia cinética. Então, a gente teria uma conservação aí de energia, mas como não teve transformação, não tem Conservação. Não tem conservação, não seria a palavra conservação. Luciene, como a gente está de tempo, eu acelero e faço em 5 minutinhos, você quer entrar, como é? Vou falar aqui bem rapidamente, Douglas, e pessoal, aguenta firme aí, nós começamos 15 minutinhos atrasados, aguenta aí, tá? Porque o Douglas ainda vai falar da experiência dele. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tiago, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Mais alto. Não estava ouvindo no início? Porque o Douglas ainda no finalzinho ainda vai falar da experiência dele do doutorado, e assim, que agrega muito, é muito importante, muito interessante, tá? Então, olha só, Douglas falou de tantos tipos de energia, e dentre elas a energia potencial, né? E como é que fica a energia potencial na formação de substâncias, por exemplo, né? Na formação de substâncias químicas, de moléculas, enfim. Quando a gente vai falar de moléculas, aí a gente tem que pensar em átomos, né, que são os constituintes básicos da molécula, e aí a gente se depara com vários modelos de átomos, né? Então, nós temos o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? E nós temos o modelo de Schrödinger, que é o modelo que explica essa questão da interação dos átomos, né? E que aqui vai contemplar essa questão da energia potencial. Então, vamos pensar no modelo de Schrödinger, que fala dessas nuvens eletrônicas, né? Ele considera essas nuvens eletrônicas se interagindo, os elétrons interagindo com o núcleo, não é? Com as partículas do núcleo, e assim as moléculas vão se formando, né? Ou as ligações vão sendo rompidas. Então, vamos ver como é que fica essa questão aí. Só para lembrar vocês, tenho certeza que vocês lembram aí dos orbitais S, P, D, F, né? O orbital é a região de máxima probabilidade de encontrar o elétron, denominados pelo princípio da incerteza de Heisenberg, né? Então, nós temos aqui vários esses tipos de orbitais. Vamos pensar aqui no orbital esférico, S, o orbital S, que adquire essa conformação esférica, né? Pensando na molécula do gás hidrogênio, H2. Então, um átomo de hidrogênio vai se unir com outro átomo de hidrogênio e formar a molécula de H2, né? Como é que vai acontecer a formação dessa ligação? Como é que vai acontecer a interação dessas nuvens eletrônicas, elétron com elétron e elétron com o núcleo, né? E com isso, o que vai acontecer com a energia potencial? Vai ter uma variação da energia potencial. Certo, pessoal? Vocês conseguem imaginar que essas interações eletrônicas, o elétron com o próton, vai ter uma variação na energia no final, no balanço energético? Certo? Então, olha só, vamos pensar aqui na molécula de hidrogênio. O Douglas já colocou aqui a tela. Pode ser essa mesmo do gráfico, Douglas. A próxima, isso. Então, olha só. Vamos imaginar aqui, dois átomos de hidrogênios isolados. Vamos pensar nesse gráfico aqui. Eu estou mostrando com o mouse, está aparecendo aí? Uhum. Muitas tecnologias, viu, gente? Então, olha só, esse gráfico aqui que está mostrando energia potencial e a aproximação entre os núcleos de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Então, a distância entre os núcleos está aumentando nesse sentido aqui, né? E aqui estão se aproximando os núcleos, né? E aqui tem uma variação energética, olha, vamos entender, olha, os átomos isolados lá no infinito, e eles estão se aproximando, e olha só o que está acontecendo com a energia está diminuindo, e a gente sabe que quando a energia diminui,
né, o sistema se estabiliza, tende a se estabilizar. Então, olha só, bem aqui embaixo, nessa situação 3, onde há a formação da molécula de hidrogênio, um H se juntando com outro H, foi uma situação energeticamente favorável. Perceba, foi onde teve o pico mais baixo, né, de energia, e liberou energia. Olha só, essa energia foram liberados 458 quilojoules por mol de energia, né? Então, ou seja, houve liberação de energia. Se houve liberação de energia, houve estabilização do sistema, né? Então, aqui nós temos, é possível ver, à medida que esses átomos, né, vão se aproximando para formar a molécula, vai chegar num dado momento, que é a situação 3, é uma situação energeticamente favorável, onde houve a liberação dessa energia. Perceba, se eles tentarem se aproximar mais, né, porque eles se aproximaram numa distância de 0,074 nanômetros, a distância entre os núcleos deles, né, e se eles se aproximam mais, que é a situação 4, olha só, essa energia vai lá para cima, né, então, ou seja, não é favorável energeticamente. Então, quando o Douglas está falando desses vários tipos de energia, dentre elas energia potencial, na formação das moléculas, né, que vai formar as substâncias, também há essa questão energética aí. As moléculas se formam quando elas se encontram numa situação energeticamente favorável, quando há a liberação de energia, certo? Para frente, Douglas. Vamos lá, estou acabando, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho só do que eu faço no doutorado, porque, assim como você está se perguntando aí do outro lado da tela, nossa, mas são muitas coisas, né? E é razoavelmente simples calcular a energia potencial e onde que eu uso isso, né? Eu também me perguntava. E aí, lá no doutorado, né, já na fase final, eu utilizo uma ferramenta que é chamada de dinâmica molecular, e na dinâmica molecular existe uma parte da molécula que é modelada por uma interação do tipo sistema massa-mola, ou seja, uma força elástica. Então, quando a gente estuda os átomos e moléculas, então a gente tem as interações intramoleculares, ou seja, um átomo ligado ao outro, formando a molécula. Então, as ligações entre esses átomos formando a molécula, eu diria que são as forças intramoleculares, e eu tenho as intermoleculares, uma molécula interagindo com outra. Aí, como a Luciene já explicou um pouquinho, o melhor modelo para descrever como são essas interações, tanto intra quanto intermoleculares, é o modelo de Schrödinger. Só que ele nem sempre é viável. Na verdade, na mão, né, analiticamente, a gente consegue resolver somente por um tipo de átomo, que é o átomo de hidrogênio. Para átomos maiores, a gente não consegue resolver a equação de Schrödinger, então a gente precisa fazer aproximações, né? Uma aproximação é a dinâmica molecular. E aqui, ó, vocês conseguem ver o mouse aqui, pessoal? Sim. Esse movimento aqui, ele se parece com algo que vocês acabaram de ver? E tenta abstrair. A física é isso. E olha esse sistema e tenta imaginar um outro que você já conhece. Sistema massa-mola, vocês concordam? Ou seja, eu tenho uma mola, aí eu puxo ela, depois que eu solto, ela vai ficar fazendo esse movimento. Vocês concordam? Sim. Então, aqui também, ó, nesse outro, é muito semelhante, só que em vez de estar mudando a posição X, estaria mudando o ângulo. Mas também vocês concordam que é um tipo de movimento oscilatório? Sim. Oscilando. Então, quando a gente vai... Uma forma de estudar as moléculas e os átomos, né, é a gente caracterizar as forças. Que tipo de força, que tipo de energia que atua nesse sistema. E aqui, ó, tem uma expressão matemática gigante que eu coloquei para assustar vocês, não sei se deu certo. E aí eu quero que vocês, olhando para essa expressão, se vocês conseguem ver uma expressão parecida com algo que a gente acabou de ver quando a gente falou da energia potencial elástica. Algo parecido, próximo ali, bem próximo. A força constante, a significado somatória de todo? Não, olha, vocês conseguem ver essa expressão grande, certo? Sim, aqui.
É porque vai ter o primeiro modelo somado com outro, no caso. Isso, o que a gente tem é, então, um átomo, uma molécula, né? Ela pode estirar, ela pode fazer esse movimento aqui que está sendo feito, ela pode dobrar, ela pode torcer. Um átomo perto de outro, se eles têm cargas, eles interagiriam por interações coulombianas, né? Forças elétricas. Aí, dessas interações todas que são possíveis, duas são modeladas por uma forma que a gente viu, que é do potencial elástico. Essa primeira expressão aqui, ó, onde está escrito bonds, conseguem ver? Sim. Se eu trocar esse B menos B0 por X, vai ficar KX ao quadrado, certo? Certo. Se tivesse um 2 aqui, não seria a mesma expressão para o potencial elástico? Sim. Sim. Então, esse tipo de interação aqui, ó, eu modelo por aquela expressão lá. Aqui também, se θ menos θ0, se eu trocar por x, vai ficar kx quadrado. Se tivesse um 2, também é a mesma forma, né? Então, essa interação aqui também eu consigo modelar por um potencial elástico, que é estudado aí no ensino médio. E aí, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue estudar a nível atômico molecular uma imensa variedade de sistemas. Esse trabalho aqui é um trabalho meu, eu tinha colocado 4 trabalhos, mas aí o tempo realmente não ia dar, eu deixei um, e aqui, ó, a gente tem essas cores aí, ficou bem bonita a figura, inclusive, são vários átomos ligados, né, formando uma molécula, a gente chama de peptídeo, depois a gente organiza formando uma fibra. Se eu sei todas as posições que esses átomos ocupam aqui, todas as velocidades que ele tem, eu consigo extrair todas as informações a nível clássico, né, do sistema. Então, eu consigo saber qual é a interação de um átomo com o outro, que tipo de força que atua ali, se eu colocar água, essa água infiltra ou não, o núcleo dessa fibra, ele permite a entrada de água ou não, e aí, nesse trabalho em específico, essas fibras, elas têm um núcleo que a gente chama de hidrofóbico, ou seja, por conta das interações todas, né, que existe, a entrada de água não é favorável, então lá no meio dessa fibra não entraria água, e a gente, então, supõe que eu poderia colocar medicamento hidrofóbico, então eu poderia colocar remédios que são hidrofóbicos também, ou seja, não interagem bem com a água, aqui no meio. E aí, essas drogas, elas poderiam ser transportadas para uma região específica. Então, essa fibra aqui, que ela é uma fibra de peptídeos, ela interage com determinada parte do corpo. Se eu coloquei uma droga ali dentro, então ela vai ser transportada dentro dessa fibra até chegar na região do corpo que eu desejo. E aí a gente consegue fazer vários outros trabalhos, né? Tenho aí no doutorado 4 trabalhos, 2 já finalizados, um na revista e outro em andamento, estudando. E aí a gente vê que, praticamente falando, 2 interações que a gente considera, 2 tipos de movimento para estudar os átomos e as moléculas, são equações extremamente simples que vocês no ensino médio veem que é a energia potencial elástica. A gente pode modelar a ligação de um átomo com o outro, em vez de falar dos orbitais, né, isso seria algo mais complexo, a gente poderia considerar que entre eles aqui, ó, tem uma mola, e aí a gente vai estudar no fundo um sistema massa-mola, que a gente consegue facilitar, a gente consegue modelar por aqui, e aí eu consigo extrair diversas informações. A gente trouxe um exercício para vocês, que depois também no slide vocês podem ver, né, que acho que o tempo já fechou. E aí eu deixei aqui o meu e-mail no final do slide também. Como a Luciene disse, eu sou professor lá no Instituto Federal, Campus Aparecida. A gente tem curso superior no Instituto Federal. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algo, como é vestibular, enfim,
pode entrar em contato. E se tiver alguma dúvida também sobre a matéria, sobre a minha área de doutoramento, também pode entrar em contato, porque às vezes a gente precisa de alguma referência, né? Eu fico pensando, se eu tivesse conhecido um físico, né, quando eu estava no ensino médio, talvez pudesse ter facilitado algumas coisas ou atrapalhado outras. E aí, vocês fiquem à vontade para mandar e-mail aí, se quiserem. Eu vou voltar para uma tela que eu consiga ver vocês. Deixa eu só abrir aqui a questão. E aí a gente fica um tempinho para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente finaliza já. Sim, eu tenho uma dúvida, Douglas. Vixe. Não, Sim. eu achei muito interessante esse trabalho seu, do doutorado, assim, foi falar tão rapidamente, né? Mas, Sim. assim, você falou a questão das drogas, né? Isso seria um aparato que vocês trabalham e vocês veem essas interações, que aí já tem uma noção de como essa droga vai se comportar dentro do organismo? Seria mais ou menos isso? Sim, às vezes tem alguma, a gente chama de, como se fosse liberação controlada do fármaco, né, que a gente controla a região que ela vai chegar e a gente controla a velocidade com que essa droga vai sendo liberada. Então, se a gente tem que ela fica fixa na parte interna da fibra, mas entra uma certa quantidade de água. Então, essa quantidade de água vai retirando um pouquinho ali, vai liberando de forma controlada na região que a gente quer. Então, a gente pode construir né, esses peptídeos por meio de sínteses químicas, né, de reações químicas. A gente consegue construir a sequência de peptídeos, aí a gente sabe o formato que ela tem, a gente consegue colocar a droga e levar para uma determinada região do corpo, por exemplo, né, como uma possível aplicação aí. Aquela imagem que você mostrou é uma fibra, aquilo é um aparato que você trabalha, por exemplo, é um trabalho prático, né? Ali vocês colocam substâncias, aquilo é um aparato? Então, aquilo é uma fibra peptídica, né? Então, tem uma quantidade de aminoácidos, esses aminoácidos eles se ligam formando a fibra, formando o peptídeo, aí esse peptídeo forma a fibra. Então, aquilo ali é uma fibra de peptídeos. E os peptídeos, eles são as moléculas que constituem as proteínas, né, que são responsáveis por diversas funções no corpo humano. Então, a gente estuda um sistema que ele é compatível com o corpo humano, porque a gente já tem essas estruturas dentro do corpo. Então, a gente associa, aí a gente poderia utilizar, por exemplo, tem casos daqueles mesmos peptídeos que não formam fibras, eles formariam membranas. Essas membranas poderiam ser utilizadas para armazenar energia num capacitor, por exemplo. Então, assim, tem várias aplicações utilizando os peptídeos, e o estudo dele, a base, por dinâmica molecular, que uma parte é modelada por potencial harmônico, que é o potencial elástico. Muito interessante mesmo. Parabéns por esse trabalho de vocês. O Guilherme, né, que é seu orientador. Guilherme, sim. Parabéns, muito bom, muito bonito mesmo. Pessoal, os alunos, se tem alguma dúvida com relação à aula, com relação a esse trabalho que o Douglas, se alguém quiser compartilhar, né, alguma coisa, eu vejo aqui no chat aqui, elogios, maravilhoso esse professor. Olha só, eu não tinha visto esse chat. Rolou muita coisa aqui nesse chat. Tiago está aqui, só mandando kkk. Mas se alguém tiver alguma fala, acho que esse é o momento, né? Aproveitar, né? É um professor assim, que tem uma experiência vasta, né? E ele veio assim, com o intuito de contribuir mesmo, né, com a gente. Elas vão te pegar. Elas vão te pegar se você for lá.
Tiago está falando, cuidado com as moças. Quem? Tiago? Douglas? Tem que tomar cuidado com as moças? Ah, tá. Compreendeu aí a mensagem? Luciane, eu queria tirar uma dúvida com a senhora com relação ainda à energia térmica, mas é mais em cadeia carbônica. É possível um átomo ele transportar, no caso o hidrocarboneto, transportar energia térmica de uma cadeia para outra? Olha, existem as sínteses orgânicas, não é? Que é até um assunto que nós vamos falar posteriormente com os alunos do terceiro ano. Mozart é o Mozart do terceiro, né? Aham. Só tem você de Mozart, né? Você é o único, né, Mozart? Na escola, sim, professor. Então, nas sínteses orgânicas, esses compostos, né, orgânicos, hidrocarbonetos, álcoois, éster, tióis, enfim, há uma classe infinita desses compostos orgânicos. No momento dessas sínteses, energias também são liberadas e energias são absorvidas, né? Então, quando nós pegamos aquele exemplo da molécula bem simples de HH, hidrogênio com hidrogênio, que é uma molécula bem simples, ali naquela formação ali da molécula, houve uma variação de energia, né? A gente pôde perceber a questão energética ali envolvida, da mesma forma em moléculas mais complexas e em sínteses complexas, né? Como reações orgânicas, reações de adição, reações de polimerização, formação de plásticos, por exemplo. Então, ali tem questões energéticas envolvidas. Ora há liberação de energia, ora há absorção de energia, né? Então, aí, tanto para moléculas complexas também o raciocínio se estende. Certo, Mozart? Não, entendi, professor. Eu estava com essa dúvida, porque eu pensei assim, que entre as moléculas, tanto da mesma cadeia diferente, haveria troca. Sim, há interação entre essas cadeias, não é? Aí tem a questão das cadeias ramificadas, que atrapalham mais a interação, as cadeias lineares interagem melhor por causa da superfície de contato, né, que é mais forte, né? Então, tem a questão do efeito estérico, dos grupos substituintes, grupo metil, etil, propil, que inclusive é um assunto que nós estamos trabalhando no terceiro ano agora. Então, esses grupos substituintes, eles interferem também na questão energética, porque eles funcionam como um bloqueio estérico ali, né? Entendi, professor. Muito válido o seu questionamento. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Dúvidas? Não sei se o Rodrigo está aí ainda. Rodrigo está por aí? Não, acho que o Rodrigo saiu, né? Ezequias? Opa! Tá aqui só absorvendo conhecimento. Eu também. Muito bom, professor. Depois a gente vai bater um papo. Quero entender um pouco melhor. Certo. Tá ótimo. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, né, Ezequias? Sim. Ao professor Douglas, né, que prontamente nos atendeu, né? Muito boa aula, muito boa explanação, muito bom contar com um professor de fora que está trazendo uma experiência assim, muito bacana. E a gente espera poder contar mais vezes. Né, Douglas? Vamos aí. A gente também, vamos fazer essa parceria aí. Tá ótimo. Quando voltarem as coisas normais, a gente também pode organizar, manter contato. Eu acho que educação é isso, né? Essa rede de pessoas que compartilham coisas e que aprendem, né? Sempre ali. Então, na preparação de uma aula a gente aprende, quando está falando a gente aprende. Então, estou sempre disponível aí. O Instituto Federal também está lá sempre disponível. O que a gente puder colaborar, só dar um alô. Organização
Ele tá gostando presencialmente. Sim. Eu confesso que é bem mais confortável presencialmente. Eu dei aula olhando para a tela, então eu não conseguia ver a reação de ninguém, enfim, é outra realidade, né? Mas compartilhar a experiência é sempre válido e, enfim, se alguém quiser entender um pouco mais sobre o que eu faço no doutorado também, fica à vontade, porque vocês estão numa fase de descoberta, né? Então vocês estão tentando definir o que vocês vão fazer aí para a vida. Então, às vezes é importante a gente saber o que as ciências básicas fazem, né? Isso. Só lembrando, professor Douglas, o diretor José Neto passou por aqui, no chat ele deixou uma mensagem de agradecimento a você. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele, então. Agradeço os professores que estiveram aqui dando suporte, professor Bruno e outros, professora Kelly, enfim. Eu só tenho que agradecer mesmo, porque foi um momento muito bom que passamos aqui. O horário extrapolou, mas eu nem vi passando. Mas é isso aí. Agradeço a todos. Obrigado, tá bom. Agradeço. A gente mantém contato, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho, muito obrigado. A aula muito boa, hein? Até mais. Valeu, Bruno. Valeu. Obrigado, gente. Até mais. Muito bem, tá bem.